A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Esqueci de ligar a luz ali, mas eu vou ligar a luz agora. Aleluia. Agora sim, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Já estou aqui no meu lugarzinho novamente, onde eu gosto, aconchegante. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje está um pouquinho frio, mas vamos louvar a Deus primeiro. Ô, glória! Vamos louvar a Deus um pouquinho. Deus Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso. Com Alice o Maciel. O Deus que vence as nossas batalhas. Ô, o Deus que vai glória! adiante de ti, quebrando todo o laço do inimigo. O mesmo Deus que te fez promessas. É Ele que está neste lugar. É Ele que cuida de ti. O Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ô, glória! Sou o Todo-Poderoso que abre caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pode contemplar. Eu sou a mão misteriosa que se escreveu na parede. Meninaquel e Massi. Eu sou o que sou. Forte e poderoso. General de guerra. Ele é tremendo na guerra. Forte como um trovão. E o Todo-Poderoso eu sou. General de guerra. Ele é tremendo na guerra. Forte como um trovão. Sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões. Sou aquele que pego um vaso quebrado e faço um vaso novo em minha história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o que sou, o Deus Criador. Deus forte e poderoso. Bom, nós iremos falar sobre você tem o que você dá. O que você tem? Você só tem o que você dá. Deus foi o primeiro a dar. Aleluia! Ele começou dando quando fez Adão e Eva. Ele deu o Éden para eles. Aleluia! Um lugar maravilhoso. Deus deu a presença para Adão e Eva à tardinha. Sempre Deus ia lá conversar com eles. Enquanto Adão e Eva dava obediência, recebia a presença de Deus. Você só tem o que você dá. Desde o momento que Adão e Eva pecou, perderam as bênçãos de Deus. Você só tem o que você dá. Quando nós damos a nossa vida para Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. Então é preciso o crente aprender a dar para receber de volta. Eu fiz uma relação das coisas que o povo de Israel tinha que dar. Aleluia! E Deus não recebe nada que não seja dado por amor. Deus ama o que dá com alegria. Quando nós damos com alegria, nós estamos dando o quê? Espontaneamente, nós estamos dando porque
amamos. Se você não sentir amor, é melhor você não dar. Louvado seja o nome do Senhor. Você só tem o que você dá. Ah, eu me sinto fraco. Por que esta fraqueza não sai de você? Por que essa fraqueza não te larga? Alguma coisa você não está dando. Aleluia! A questão de renúncia é uma questão de dar. Ora, deixamos de fazer coisas para nós, para nos darmos melhor para Deus. O jovem rico queria a vida eterna. Para que ele recebesse a vida eterna, ele tinha que dar os seus bens para os pobres. E por ele não dar, não concordar com o que com Jesus falou, ele perdeu a vida eterna. A questão de aprender a dar, nós temos que aprender desde pequenininho, quando criança. Se o pai e a mãe não ensinar as crianças a dar, os seus filhos a dar, quando tiver adulto, ele vai ser, mão fechada. Ele não vai dar. Então, nós precisamos aprender a dar quando criança. O pai e a mãe têm que ensinar a dar. Mas se o pai e a mãe também não dá, como vai ensinar os filhos a dar? Aleluia! Não é? Todos nós gostamos de receber presente, mas você gosta de dar? A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Porque quando nós damos, nós estamos revelando o nosso coração bom. Deus foi o primeiro a dar. Ele deu vida ao boneco de terra que ele fez. Ele deu vida ao homem, não é? E quando Deus quis ganhar todo o mundo para ele o que fez? Deu o seu Filho único, unigênito, aleluia, como sacrifício vivo que agradasse a Deus para a salvação da humanidade. A Bíblia fala sobre algumas coisas que temos que dar, mas presta atenção nessa história. Na América do Norte existe a temporada da pesca. Aqui no Brasil também existe tempo que pode pescar determinado peixe, o camarão. Se pescar fora da temporada, se a fiscalização pegar, vai ser problema, vai ter que pagar multa. Então, um pai iria levar o seu filho para ensinar ele como pescar com anzol. Então, o garotinho bem pequenininho, né? Ele levou, mas a temporada ainda não tinha chegado. Aquela temporada que iria vir era para pegar peixes grandes, sabe? Então ele falou assim, vou levar meu filho para nós pegarmos peixes menores e assim eu treino ele. E foram. Em um dado momento, quando o pai já tinha ensinado como o procedimento de tudo, o filho aprendeu, jogou o anzol na água e aguardou. Bom, para surpresa o peixe fisgou o anzol do filho e quando ele puxou, era um peixe deste tamanho. E ele olhou para o pai e o pai disse assim, filho, você vai ter que devolver este peixe para a água. Aí o filho olhou para um lado, olhou para o outro, pai, mas não tem ninguém aqui. Filho, mas você tem que devolver o peixe para a água. Mas, pai, eu não vou conseguir pescar mais nenhum peixe desse tamanho.
Não tem problema, meu filho. Você pode tentar várias vezes. Quando chegar a temporada para se pegar peixe grande, nós vamos tentar e você vai conseguir. Mas esse você tem que devolver. Aleluia! E o menino triste devolveu o peixe grande na água. Aquele pai estava ensinando uma ética a seu filho. Como a Bíblia diz, ensina ao teu filho o caminho que deve andar, até como quando envelhecer não se desviará dele. Quer dizer, vai ficar gravado. Mas nós precisamos saber o que é uma ética. Eu escrevi aqui para não esquecer, ó. Ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem, de valor e moral de uma pessoa. Aleluia! São valores para a minha vida que vão denotar a minha moral, que vai mostrar a minha moral. E isto irá desenvolver em mim um caráter. Entende? Um bom caráter. Isto é para quem quer agradar a Deus. O garotinho achou que porque não tinha ninguém, ele podia ficar com peixe grande. Mas o pai estava ensinando uma coisa para o seu filho, que ainda que não tivesse ninguém olhando, mas Deus estava vendo tudo, Deus vê tudo. O mais difícil é ter umas ações lindas como deste pai, na hora que ninguém está te vendo, ninguém está tomando conta de você. E você vai olhar para o céu e vai dizer, mas Deus está me vendo. Isso significa o quê? Temor a Deus. Toda criança tem que ser ensinada a ter temor a Deus. Meu filho, minha filha, não tem ninguém aqui, o fiscal não está aqui, mas Deus está aqui. Entendeu? Isto é importante. Então, dar-se início ao ensinamento de uma criança, ensinando a moral, os seus valores, é muito importante para a formação do caráter daquela criança. Quer dizer, não tomar o que não te pertence, né? Não afanar, não roubar o que não te pertence, pagar suas dívidas. Bom, o que tem a ver isto com dar? Olha, esta criança estava devolvendo o peixe que ela tinha pescado, porque a lei estava dizendo que ela não podia pegar aquele peixe, então ela deu aquele peixe. Posso dizer que ela deu vida àquele peixe novamente. Aquele peixe estava morto na mão dela, mas quando ela devolveu, aquele peixe recebeu vida. A questão de dar nunca traz morte, sempre traz vida. Nunca traz o mal, sempre traz o bem. Aleluia! E como a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber, aleluia! Por quê? Por que está escrito isso? Porque a questão do dar, aleluia, significa que você irá receber de volta aquela boa ação que você realizou, que você fez. Bom, lá no Salmo 37, versículo 21 diz: o justo compadece-se e dá. O justo sente pena, sente tristeza pelo sofrimento daquela pessoa e dá o que aquela pessoa está necessitando. Quem é que faz isso? O justo. Quem é o justo? Aquele que devolve o peixe grande para o mar. Ele é justo. Lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 26 diz: o justo dá e nada retém. Aí você vai lembrar de Ananias e Safira, né? Eles reteve parte do lucro da venda. Era para eles dar tudo. Deus estava ensinando a igreja a dar. E o ensinamento foi muito forte.
Então, Deus sempre ensinou seu povo a dar. Antes de nós chegarmos lá, vamos falar mais. Lá em Provérbios 28, 27 diz: o que dá ao pobre não terá falta. Tá vendo? O que dá ao pobre não vai faltar nada para ele. Aleluia! Lá em Mateus 13, versículo 12 diz: pois aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância. Tá vendo? Aquele que tem se lhe dará. Bom, isso está lá em Mateus capítulo 13, versículo 12. Vamos entender este versículo. Jesus tinha acabado de falar a parábola do semeador. E aqueles que ouviam não entenderam, nem seus discípulos entenderam. Quando aquela multidão foi embora, os discípulos abordaram Jesus e perguntaram: explica-nos a palavra. Então, Jesus estava falando o seguinte, eu vou resumir. Se você tem luz, mais luz você terá. O que é luz? Se você tem entendimento, mais entendimento você terá. Por que eu tenho entendimento? Porque eu tenho luz. E se eu tenho luz e cada dia eu busco luz, mais luz eu tenho. Então é isso que Jesus está falando. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem se lhe será tirado. O que não tem entendimento, o que não tem luz. Quem não tem luz tem trevas. E até mesmo aquilo que ele tem vai ser tirado. E vai dar a quem tem. Então Jesus estava falando de uma lei espiritual. Aleluia! Quando nós respeitamos as leis de Deus, quando nós queremos estar sempre na luz, isso significa que você dá mais valor às coisas de Deus. Por isso você tem entendimento. E quanto mais você tem entendimento, mais você vai receber entendimento. Então significa que os discípulos não estavam na luz. Jesus era a luz dos discípulos. Mas eles não tinham luz em si mesmo, porque o Espírito Santo não tinha sido concedido para eles. Entende? Por isso que eles também não entenderam. Mas lá na frente, eles receberiam o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, nós não compreenderemos as coisas de Deus. Você não vai compreender as coisas de Deus sem o Espírito Santo. Os mistérios de Deus, quando são revelados, somente os espirituais, aqueles que estão na luz, que têm entendimento, vão entender as ordens de Deus, que são muitas das vezes que são mistério, as ordens loucas de Deus. Olha aí, lança essa vara aí que o machado vai flutuar. Aonde que um machado de ferro flutua? Isso é um mistério de Deus. E aí o profeta lançou a vara no mar e o machado veio à tona. Então, o que significa isso? Que um profeta primeiro vai ser treinado para entender as coisas de Deus, para depois praticar e ele não duvidar. Por que Pedro afundou no mar quando falou: Jesus, se és tu, então me manda ir ter contigo? E Pedro foi. E quando Pedro viu as ondas, aquela coisa toda, Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Porque Pedro não tinha entendimento. Ele não tinha compreensão daquelas coisas. Ele não podia duvidar. Aleluia! Mas com o passar dos anos nós vemos que até a sombra de Pedro curou. Então significa que Pedro deu muito valor à luz. Então é importante que você aprenda a questão de dar, porque você tem o que você dá, entende? Quando você dá, você recebe os mesmos valores com correções monetárias de Deus. Aleluia! Deus costuma dar em dobro. Quando Deus precisou provar Jó, aleluia, Deus decidiu que ele ia receber em dobro aquilo que ele tinha dado. O que Jó deu na hora que ele estava sendo provado, hein?
Ele deu o quê? A sua confiança em Deus. Aleluia. Ele não negou Deus. Ele continuou firme. Por quê? Porque Jó tinha entendimento. Então você entendeu esse versículo? Aleluia. Bom, Deus ensinou o povo a dar. O povo de Israel, ele ensinou o povo a dar o primogênito, tanto do homem como de animal. Vai anotando aí. Ele ensinou a dar a oferta das primícias de cada colheita. Ele ensinou a dar o dízimo do terceiro ano, dar o dízimo de todo aumento do rebanho dos produtos agrícolas. Entende? Quanto mais ele dava, mais o rebanho se multiplicava e mais as plantações multiplicavam. E aí a gente entende por que o rebanho de Jacó multiplicou mais do que o seu sogro. Aleluia! Por quê? Porque aquilo que era a primícia, aquilo que primeiro ele recebia, ele dava um sacrifício a Deus, porque ele prometeu ser fiel no dízimo. Dizimista recebe de volta. Aleluia! Tem mais. Dar uma oferta especial nas festas fixas de Israel. Festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa de Purim, festa das colheitas, não é isso? Então, levava uma oferta especial. Dar uma oferta mensal da lua nova. Toda lua nova o povo ia lá e dava uma oferta mensal. Dar uma oferta todo sábado ia no templo, dava-se uma oferta. Dar uma oferta da lenha que queimava o holocausto. Olha, dar uma oferta da lenha que queimava o holocausto. Para quem ele dava? Lá para os levitas e para o sacerdote. Tá vendo? Alguém pegou a lenha, não é verdade? Bom, existia até o dízimo da nação. Sabe qual era o dízimo da nação? Era o dízimo dos homens. Quem era o dízimo dos homens? Os levitas. Os levitas não podiam trabalhar, nem podiam ir nas guerras, não podia pertencer a nenhum exército para a guerra. Os levitas ficavam no templo para servir ao Senhor. Eles eram o dízimo dos dízimos. Bom, dar uma oferta alçada para o sacerdote. Você diz assim, puxa vida, aquele pastor é tão dedicado, eu vou dar uma oferta para ele. Ó, uma oferta especial. Eu vou levantar uma oferta para Deus. Senhor, esta oferta aqui eu vou dar para o profeta. Esta oferta aqui eu vou dar para o pastor. Esta oferta aqui eu vou dar para o evangelista. Porque a missionária, o bispo, a bispa, eu vou dar uma oferta porque eles são muito dedicados a Deus. Reconhecimento dos serviços destes prestados à igreja ou ao povo. Todo voto incluía uma oferta. O povo podia fazer uma oferta voluntária, aquilo que você tem recebido tanta bênção de Deus, eu vou dar uma oferta para ajudar a obra de Deus. Também tinha a oferta que era dada para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Ó, esta oferta aqui eu vou dar para os pobres, para as viúvas e para os órfãos. Agora tinha a oferta que se dava para os que era só para os ricos. Olha, sabe qual era a oferta dos ricos? Cancelamento de dívida, né? Aquela pessoa não conseguiu pagar aquela dívida. Quando der 7 anos, o rico chegava e disse, tua dívida está cancelada. Então, de 7 em 7 anos, o rico tinha que cancelar as dívidas. Qualquer um que tinha dívida com ele, a dívida era cancelada. Ó, Deus é justo. Por que rico? Porque o rico era muito abençoado por Deus. Se alguém é rico, é porque Deus deu o dom da riqueza para ele. Entendeu? Aleluia. Dá oferta para edificação do tabernáculo. Qualquer tipo de construção voltada ao reino de Deus, era levantada uma oferta. Bom, eu fiz uma relação aqui de 15, mas tem mais. Deus sempre ensinou o seu povo a dar. Se você aprende a dar,
você sempre vai ter. Você, puxa, mas eu tenho dado durante muitos anos e ainda não recebi aquela quantidade que eu dei. Não, você vai dando, que quando chegar a hora você vai receber. Seja fiel. Aleluia! Lá em Lucas, né? 6,38 diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medistes, também vos medirão a vós. Olha, o que é uma medida? Uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Imagina um saco de arroz. Vai colocando. Quando aquele saco de arroz está bem cheio, você balança ele, bate no chão, sacode, que ele vai se acomodando melhor e você vai ver que aquele arroz vai descer e aquele saco vai poder ter mais arroz. Isso que significa recalcada, sacudida e transbordante. Ele está dizendo que vai transbordar. Isto é o que Deus vai te dar se você der voluntariamente, se você der com amor. Então você tem o que você dá. Se eu sei que para ter o Espírito Santo, quanto mais eu me dar para Deus, mais do seu Espírito Ele vai me dar. E qual é o segredo de eu me dar para Deus? Eu morrer para mim. Na verdade, nós temos que ser homens e mulheres esquecidos de nós mesmos. Nós temos que lembrar menos de nós e mais de Deus. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu dê hoje? O que o Senhor quer que eu dê amanhã? Então, quanto mais você dar, mais você vai ter, mais você vai receber. Então, significa que você tem o que você dá. Entende? Se você está zerinho e não tem nada, aleluia, isso significa que você não dá nada. Aquele que é infiel no dízimo, a oração dele é fraca. Aquele que não renuncia, a oração dele é fraca. A vida dele não é santa, a vida dele é suja. Entende? Ele está sempre envolto em fraquezas e derrotas. E para finalizar, o que vós quiserem que os homens vos façam, fazei vós também. Então, se você quer que alguém te faça o bem, faça o bem para eles. Às vezes a pessoa está fazendo o mal para você. E quando você faz aquela pessoa que fez o mal para mim, e eu faço o bem para aquela pessoa, eu ganhei aquela pessoa. Entendeu? Deus é assim. Deus é desta maneira. Quantos males nós fazemos para Deus e nós vamos para Ele e falamos: Senhor, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. E aí o Senhor nos perdoa. Ele está nos dando o quê? O perdão. Quando as pessoas serão melhores, se nós libertarmos elas, devolvendo o nosso perdão, dando o nosso perdão para eles. Porque pessoas que erram precisam de perdão. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E até a questão de dar o perdão significa que você receberá perdão. Não é? É o que diz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas. Entendeu? Aleluia. Perdoa ele, perdoe as ofensas dele, assim como tu, Senhor, tem nos perdoado. Então, eu perdoo para receber perdão. Eu faço misericórdia para receber misericórdia. Então, você já entendeu o segredo de ter? Dê a sua vida toda para Jesus. Dê a sua vida toda para Jesus. Dê. Quando você dá a sua vida toda para Jesus, aleluia! A ordem é para marchar, igreja. Que Deus te abençoe.